Ó fria, fria, rígida, temível morte, ergue aqui o teu altar e reveste-o com esses que tens sob o teu comando, pois é este o teu reino. Mas de cabeça amada, venerada e honrada, não podes tu servir-te de um só cabelo para os teus negros desígnios ou tornar odiosa uma única feição. Não importa que a mão esteja pesada e que caia quando a largam. Não importa que o coração e o pulso tenham deixado de bater, mas sim que essa mão foi franca, generosa e leal, o coração valente, carinhoso e terno e o pulso, o de um homem. Fere, sombra, fere, e verás brotar dessa ferida as boas ações que ele cometeu para semearem no mundo a vida imortal. Nenhuma voz pronunciou estas palavras aos ouvidos de Scrooge, mas mesmo assim ele escutou-as enquanto olhava para a cama. Se aquele homem pudesse levantar-se de novo, pensou, quais seriam os seus pensamentos imediatos? Avareza? Sólidos negócios? Cuidados gananciosos? Tinham-no conduzido a um rico fim, não havia dúvida. Jazia na enorme casa escura, sem um homem ou uma mulher ou uma criança que dissessem ele foi bom para mim, desta ou daquela maneira, e em memória de uma palavra bondosa irei ser bondoso para com ele. Estava um gato a arranhar a porta e ouvia-se o roer das ratazanas debaixo da pedra da lareira. Scrooge nem se atrevia a pensar no que elas quereriam do quarto da morte, nem por que motivo estavam tão desassossegadas e inquietas. Espírito, este local é assustador, exclamou. Ao deixá-lo não esquecerei a lição que ele me deu, acredita, mas vamos embora. Mas o fantasma continuou a apontar com o dedo imóvel para a cabeça. Compreendo-te, volveu Scrooge. E falo-ia se pudesse, mas não tenho esse poder. Não tenho esse poder, espírito. Mais uma vez pareceu-lhe que o outro fitava. Se há na cidade alguma pessoa que sinta com emoção a morte deste homem, disse angustiado, suplico-te que me a mostres, espírito. Este abriu por instantes o seu manto negro diante de Scrooge como se fosse uma asa e ao recolhê-lo deixou de ver uma sala em pleno dia onde se encontravam uma mãe com filhos. Ela esperava por alguém com ansiosa impaciência, pois andava de um lado para o outro da sala, parando ao ouvir o mínimo ruído, olhando pela janela, lançando breves olhares ao relógio ou tentava em vão costurar, mal suportando as vozes das crianças nas suas brincadeiras. Finalmente, soou tão aguardada a batida na porta. Correu então para lá e deparou-se com o marido, um homem cujo rosto dava sinais de fadiga e tristeza, embora fosse ainda jovem. Havia nele agora uma expressão singular, uma espécie de sincero deleite, do qual se envergonhava, esforçando-se por reprimir. Sentou-se para jantar o que lhe haviam guardado junto ao lume, e quando ela lhe perguntou timidamente quais eram as notícias, o que só fez depois de um longo silêncio, ele pareceu embaraçado, sem saber o que responder. São boas ou más? Perguntou ela. Más. Estamos completamente arruinados? Não. Ainda há esperança, Caroline. Se ele se compadecer, redarguiu ela, com ceticismo. Tudo seria de esperar se tal milagre acontecesse. Ele já não pode compadecer-se, replicou o marido. Morreu. A avaliar pelo seu rosto, ela devia ser uma criatura calma e paciente, mas sentiu-se tão grata no seu íntimo que o confessou de mãos entrelaçadas. Arrependeu-se de imediato e pediu perdão a Deus, mas a primeira emoção que sentira viera-lhe da alma. Aquilo que me disse aquela mulher meio embriagada de que te falei ontem à noite, quando tentei falar com ele para lhe pedir uma semana de adiantamento e que na altura pensei ser uma simples desculpa para não me receber, afinal era mesmo verdade. Nessa altura, ele não só estava muito doente, como já estava agonizante. Para quem será transferida a nossa dívida? Não sei. Mas até isso se resolver, nós arranjamos o dinheiro e mesmo que não arranjássemos, seria de facto muito pouca sorte o sucessor dele vir a mostrar-se um credor tão desumano. Esta noite podemos dormir com o coração aliviado, Caroline. Sim. Aliviados como estavam, os seus corações pareciam mais leves. Os rostos das crianças, agrupadas em silêncio em redor dos pais para ouvirem o que tão pouco entendiam, estavam mais alegres. E era uma família mais feliz devido à morte daquele homem. O único sentimento que o fantasma lhe podia mostrar, graças a tal evento, era de prazer. Deixa-me ver algo, onde a ternura se associa à morte, pediu Scrooge. Ou aquele quarto escuro de onde há pouco saímos ficará para sempre gravado na minha memória, espírito.
O fantasma conduziu-o por diversas ruas que lhe eram familiares e, à medida que caminhavam, Scrooge ia olhando à sua volta na esperança de ver a si mesmo, mas não se viu em lado nenhum. Entraram em casa do pobre Bob Cratchit, onde já antes estivera, e encontraram a mãe e as crianças sentadas em redor da lareira. Silêncio. Silêncio absoluto. Os barulhentos Cratchits mais novos estavam imóveis como estátuas a um canto, sentados e de olhos erguidos para Peter, que tinha um livro na mão. A mãe e as irmãs entretinham-se a costurar, mas que silenciosos que estavam. E ele tornou uma criança e instalou-se no meio delas. Onde é que Scrooge ouvira aquelas palavras? Não as sonhara. O rapaz devia tê-las lido em voz alta enquanto ele e o espírito cruzavam a soleira da porta. Porque não teria continuado? A mãe pousou o trabalho sobre a mesa e levou a mão ao rosto. A cor fere-me os olhos, disse ela. A cor. Ah, pobre Tiny Tim. Já estão outra vez melhores, prosseguiu a esposa de Cratchit. A luz da vela cansa-me a vista e eu por nada deste mundo queria mostrar os olhos vermelhos ao vosso pai quando ele voltar. Deve estar na hora de ele chegar. Já passou até, replicou Peter, fechando o livro. Mas acho que nestes últimos dias ele anda mais devagar do que era seu costume, mãe. Calaram-se de novo. Finalmente ela comentou, numa voz firme e alegre, que só uma vez vacilou. Viu caminhar com o Tiny Tim aos ombros e bem depressa. Lá, isso é verdade. Também eu, afirmou Peter, muitas vezes. E eu também, exclamou outro dos irmãos, e todos disseram o mesmo. Mas ele era muito leve de carregar, prosseguiu ela, concentrada no seu trabalho. E o pai gostava tanto dele que não lhe custava nada. Não lhe custava nada. Ai, aí está o vosso pai. Correu ao encontro do marido e o pequeno Bob, com o seu cachecol, bem precisava dele, pobre homem, entrou em casa. O seu chá estava pronto, na estufa do fogão, e todos tentaram ajudá-lo o mais possível. Depois os dois Cratchits mais novos subiram-lhe para os joelhos e encostaram as caritas ao rosto dele como que a dizerem: deixa lá, pai, não estejas triste. Bob mostrou-se muito alegre com eles e teve uma palavra amável para cada um. Olhou para o trabalho colocado sobre a mesa e elogiou a habilidade e rapidez da mulher e das filhas, e disse que o iam despachar muito antes de domingo. Domingo? Então foste lá hoje, Robert? Perguntou a esposa. Sim, minha querida, respondeu Bob. Quem me dera que tivesses ido comigo. Ter-te-ia feito bem ver um local tão verdejante, mas hás de vê-lo muitas vezes. Prometi-lhe que ia lá aos domingos. Meu filhinho, lamentou-se Bob. Meu filhinho. E desatou a chorar. Não conseguiu evitá-lo. Se tivesse conseguido evitá-lo, talvez ele e o filho não se tivessem apegado tanto um ao outro. Saiu da sala e subiu as escadas para o quarto do andar de cima, que estava alegremente iluminado e com decorações de Natal. Numa cadeira colocada ao pé da criança, havia sinais de lá ter estado alguém sentado há pouco tempo. O pobre Bob sentou-se nela e, depois de meditar um pouco e se recompor, beijou a pequenina face. Estava conformado com o que acontecera e tornou a descer muito bem disposto. Reuniram-se em volta do lume e começaram a conversar enquanto as jovens e a mãe continuavam a costurar. Bob falou-lhes da extraordinária bondade do sobrinho do Sr. Scrooge, a quem vira somente uma vez e que, tendo-o encontrado hoje na rua e visto que ele parecia um pouco abatido, só um nadinho abatido, hein? Frisou Bob, lhe perguntara o que acontecera para o deixar assim pesaroso. Pelo que, explicou Bob, sendo ele o homem do mais fino trato que eu conheço, resolvi contar-lhe. Sinto-me profundamente abalado por si, Sr. Cratchit, disse ele, e pela sua boa esposa. Agora, como é que ele sabia isso é que eu não sei. Isso o quê, meu querido? Que tu eras uma boa esposa, ora, respondeu Bob. Toda a gente sabe isso, afirmou Peter. Muito bem observado, meu rapaz, exclamou Bob. Espero bem que o saibam. Profundamente abalado pela sua boa esposa, disse ele. Se eu puder ser útil em alguma coisa, acrescentou, dando-me o seu cartão de visita. É aqui que moro. Por favor, venha ter comigo. Ora, não foi tanto pelo que ele poderia fazer por nós ou pela forma cordial como se exprimiu que isso me encantou. Parecia realmente que ele tinha conhecido o nosso Tiny Tim e que partilhava da nossa dor. Tenho a certeza que é uma boa alma, declarou a Sra. Cratchit. Ainda mais certeza terias, minha querida, redarquiu Bob, se o tivesses visto e falado com ele. Não me surpreenderia nada, nota bem, se ele arranjasse um emprego melhor para o Peter. Ouve só isto, Peter, comentou a mãe.
E depois interveio uma das raparigas. O Peter faz sociedade com alguém e estabelece-se por conta própria. Trata, mas é da tua vida, retorquiu Peter com um largo sorriso. Isso tanto pode acontecer como não, destes dias, observou o pai. Embora ainda haja muito tempo, minha querida. Mas seja lá como for e quando nós nos separemos uns dos outros, tenho a certeza que nenhum esquecerá o querido Tiny Tim, pois não? Ou esta primeira separação que houve entre nós. Nunca, pai, gritaram todos. E eu sei, prosseguiu Bob, eu sei, meus queridos, que quando nos recordarmos de como ele era paciente e dócil, apesar de ainda tão novinho, nunca discutiremos uns com os outros, esquecendo com isso o querido Tiny Tim. Não, pai, nunca! Gritaram todos novamente. Fico muito feliz, afirmou o pequeno Bob. Fico muito feliz. A senhora Cratchit beijou-o, as filhas beijaram-no, os 2 Cratchits mais novos beijaram-no e Peter trocou com ele um aperto de mão. Espírito do Tiny Tim, era divina a essência da sua alma de criança. Espectro, afirmou Scrooge, algo me diz que a nossa despedida está próxima. Sei-o sem saber como. Diz-me, que homem era aquele que vimos morto? O fantasma dos natais futuros transportou-o como fizera antes, embora numa altura diferente, pensou, pois parecia não haver qualquer ligação entre as últimas visões, salvo no facto de pertencerem ao futuro, para os domínios dos homens de negócio, mas não lhe mostrou a sua própria imagem. A verdade é que o espírito não se deteve por nenhum motivo e continuou em frente, como se rumo ao final que agora desejava, até que Scrooge lhe implorou que esperasse um momento. Nesta praça, disse Scrooge, que agora atravessamos, é onde se situa e desde há muito o meu local de trabalho. Estou a ver a casa, deixa-me observar o que serei no futuro. O espírito parou, mas a sua mão apontava para o outro lado. A casa é ali, exclamou Scrooge. Por que estás a apontar para longe? O dedo inexorável não sofreu qualquer alteração. Scrooge dirigiu-se rapidamente para a janela do seu escritório e espreitou lá para dentro. Continuava a ser um escritório, mas já não era o seu. A mobília não era a mesma e a pessoa lá sentada não era ele. O fantasma continuava a apontar na mesma direção. Foi ter novamente com ele e a pensar para onde e porquê teria ele próprio ido no futuro, acompanhou-o até chegarem a um portão de ferro. Antes de entrar, parou para olhar à sua volta. Um cemitério. Era então ali que jazia debaixo da terra o desgraçado cujo nome iria agora descobrir? Era um lugar digno, empadrado por casas, invadido pela relva e pelas ervas daninhas, vegetação que crescia da morte, não da vida, sufocada por tantas sepulturas, gorda e sadia. Um lugar digno. O espírito parou entre as campas e apontou para uma. Scrooge avançou para ele a tremer. O fantasma estava exatamente como antes, mas receou ver um novo significado na sua figura solene. Antes de me aproximar da pedra para a qual apontas, disse Scrooge, responde-me a uma pergunta. Isto são imagens das coisas que hão de acontecer ou apenas das coisas que podem vir a acontecer? O fantasma continuou a apontar com o dedo para baixo na direção da campa, junto da qual se encontrava. Os rumos dos homens pronunciam certos fins aos quais, se nisso perseverarem, serão conduzidos, observou Scrooge. Mas se houver uma mudança nesses rumos, também a haverá nos fins. Diz-me que é isso que pretendes. Demonstra-me. O espírito manteve-se imóvel como sempre. Scrooge avançou para ele com passos trêmulos e, seguindo a direção do dedo, leu na pedra da sepultura abandonada o seu próprio nome. Ebenezer Scrooge. Sou eu então o homem que jazia no leito? Gritou caindo dos joelhos. O dedo apontou da campa para ele e novamente para a campa. Não, espírito. Oh, não, não. O dedo continuou imóvel. Espírito, clamou agarrando-se-lhe com força ao manto. Ouve-me. Eu já não sou o homem que era. Não serei o homem que viria a ser se não fosse este encontro. Por que me mostras isto se para mim já não há esperança? Pela primeira vez o dedo pareceu mover-se. Bom espírito, continuou prostrando-se a seus pés. No íntimo, tu intercedes por mim e condóis-te de mim. Assegura-me que ainda posso alterar estas imagens que me mostras graças a uma vida diferente. A bondosa mão tremeu. Honrarei o Natal no meu coração e tentarei manter esse espírito todo o ano. Viverei no passado, no presente e no futuro. Os espíritos de vós três coabitarão dentro de mim. Não deixarei de acatar as lições que me deram. Oh, diz-me que posso apagar a inscrição nesta pedra. Na sua angústia, agarrou a mão do espectro.
Este tentou soltar-se, mas Scrooge, forte nas suas súplicas, reteve-o. Mas o espírito, mais forte ainda, repeliu-o. Erguendo as mãos numa derradeira prece para que o seu destino se invertesse, reparou numa alteração no capuz e nas vestes do fantasma. Este adelgaçou-se, contraiu-se e ficou reduzido a uma coluna de dócil.